Olá, esse podcast é o resultado da leitura dos textos da terceira unidade da disciplina de Política Social 2, ministrada pela professora Gisele Anselmo, na UFPB. E eu, Joselita, Márcia Salles e Ana Cíntia abordaremos o tema As políticas sociais no contexto do capitalismo financiarizado, com ênfase aos governos petistas e ao desmonte do financiamento da Seguridade Social. Começamos a terceira unidade com o livro da Renata Cardoso, No Olho do Furacão, As Políticas Sociais nos Governos Petistas, de 2003 a 2016, especificamente com o primeiro capítulo. E eu, Joselita, vou falar sobre a parte inicial desse capítulo que se chama Notas sobre as Políticas Sociais no Contexto do Capitalismo Financiarizado. Nesse tópico é preciso compreender dois conceitos fundamentais. O primeiro é a monetarização, que consiste no repasse dos recursos para os beneficiários das políticas sociais e para os prestadores de serviço, serviços que deveriam ser prestados pelo Estado. Já a financiarização é pelo fato desses recursos alimentarem o capital portador de juros, já que são operados pelas instituições bancário-financeiras. Esse processo mantém a elite rentista e impõe a inclusão dos beneficiários no circuito bancário para ter acesso às políticas sociais, o que a Renata Cardoso vai chamar de bancarização. E também contribui para o processo de transferência do fundo público para a valorização do capital. É nesse ponto que a Renata chama atenção para a crítica da economia política marxiana, citando autores como Neto e Behring, que apontam como o Estado, ao mesmo tempo que movimenta seus recursos para desenvolver o capital, se torna também o seu maior credor. Na página 27, a Renata ainda traz as considerações de Neto sobre como o sistema bancário e creditício teve seu papel ampliado no capitalismo monopolista. E de Behring, na página seguinte, ela traz considerações sobre a rotação do capital, que nos ajuda a compreender as políticas de transferências de renda. Porque essas políticas dão aos beneficiários o poder de compra e, com isso, mantém a circulação e a produção de novas mercadorias. E ainda garante a valorização do capital bancário. Na página 30, a Renata afirma que o processo de monetarização diminuiu o papel do Estado, uma vez que esse modelo das políticas de transferência de renda, chamadas bolsas, podem diminuir o sistema de proteção social, porque, sob o pretexto de fornecer essas bolsas, o Estado se isenta de diversos outros serviços. Nos governos FHC, se utilizaram de algumas medidas que possibilitou que o fundo público, que deveria ser usado para as políticas sociais, fosse utilizado para o pagamento das dívidas externas. Uma dessas medidas foi a DRU, Desvinculação de Renda da União. Contudo, desde a década de 1980, o Banco Mundial, com seu programa de combate à pobreza, impôs algumas condições para a concessão de empréstimos a países endividados. Entre eles, a focalização dos gastos em grupos de extrema pobreza, fazendo surgir programas sociais focalizados, assistencialistas, de curto prazo e monetarizados na América Latina, como diz a Renata Cardoso na página 32. E assim se deu no início das investidas neoliberais na América Latina. No Brasil, o Estado vem, por meio de diversas contrarreformas, contrariando as conquistas da Constituição de 1988, enfraquecendo continuamente o financiamento da Seguridade Social e de outras políticas sociais. Olá, meu nome é Márcia Salles e nós vamos continuar a discussão ainda com base no texto de Renata Cardoso, que tem como título No Olho do Furacão, As Políticas Sociais nos Governos Petistas de 2003 a 2016, pela editora Saberes e Práticas no ano 2021. Nosso tópico de discussão agora será as gestões federais petistas diante da financiarização e monetarização das políticas sociais. Os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, que tratam da assistência social, eles conferiram à política de assistência social um caráter universal. E em 1990, a criação da Lei de Assistência Social Orgânica reconhece a assistência social como política social de seguridade social, sendo obrigação do Estado e direito do cidadão. Para colocar a lei em prática, foi criada a Política Nacional de Assistência Social e os seus orçamentos, o anual e o plurianual. E essa mudança ela rompeu com as práticas tradicionais assistencialistas e de caráter tutelar, que
que até então eram atribuídas à assistência social, e incorporou a participação de diversas organizações privadas, filantrópicas e religiosas do Estado, por meio do financiamento de suas ações pelo fundo público. Isso envolveu uma dupla coexistência, uma dualidade entre público e privado, regulada pela fiscalização estatal das iniciativas privadas que realizam ações assistenciais. A análise histórica da formação do aparato estatal assistencial mostra que a assistência social sempre foi entendida como uma forma de assistência imbuída de valores de filantropia e de caridade para aqueles que não têm meios para se sustentar. Com a ruptura do conservadorismo e o reconhecimento da posição central do Estado na implementação de ações de domínio da assistência social, novas contradições e tensões surgiram. Na ideologia neoliberal do Estado mínimo, o espaço para instituições privadas de assistência social ligadas ao grande capital e sem lucros se expandiu entre o campo estatal e o mercado, competindo por uma parte do fundo público para aumentar a sua rentabilidade. A monetização das políticas sociais ganhou força na era do PT, especialmente na política de assistência social e em benefícios como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Embora esses programas tenham reduzido a fome, a pobreza e a miséria no país, a monetização das políticas sociais contribuiu para a concentração de riqueza e fortaleceu a rentabilidade capitalista. Essa monetização fazia parte de um modelo de desenvolvimento baseado no aquecimento do mercado interno, o que permitiu a transferência direta de parte do fundo público para o capital, especialmente o capital financeiro. Programas de transferência de renda condicionada são transferências de renda destinadas aos mais pobres, desde que eles cumpram critérios pré-determinados. O programa Bolsa Família foi criado em outubro de 2003 e ele unificou os programas de transferência condicionada anteriormente existentes no Brasil no Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico. No Brasil, o público-alvo do programa são famílias pobres, com crianças e ou adolescentes em idade escolar, gestantes ou lactantes, levando em consideração o perfil e renda familiar mensal e sua condicionalidade com foco nas áreas de saúde e educação. O benefício de prestação continuada faz parte da política de assistência social que integra a proteção social básica no Sistema Único de Assistência Social. Ele é um benefício individual, intransferível e não vitalício, que assegura a transferência mensal de renda no valor do salário mínimo para idosos e deficientes de qualquer idade que não tenham meios para prover o seu próprio sustento. Para receber o benefício, não é necessário ter contribuído para a Previdência Social, mas é preciso comprovar que a renda familiar é inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. O Bolsa Família ele é considerado uma ruptura com o modelo de proteção social, pois ele oferece benefícios monetários de caráter complementar, além de famílias carentes, as que também possuem certa capacidade laboral e renda mensal, podem se candidatar ao programa. O programa ele respondeu ao objetivo primordial, que era aliviar imediatamente a situação de pobreza, fome e miséria de milhões de famílias, e também apoiou condicionalmente a superação de indicadores que evidenciaram a trajetória dramática da saúde e educação de crianças pobres. As transferências de renda contribuíram para o chamado fluxo circular da renda da economia, aquecendo a economia e contribuindo para o processo de rotação de capitais, possibilitando a renovação do ciclo econômico. Não existem evidências de que o Bolsa Família seja uma ação populista para ampliar a base de apoio petista. De acordo com uma compilação de pesquisas e estudos empíricas organizada por Tereza Campelo e Marcelo Neri, 2013, citada por Renata Cardoso. A análise do impacto econômico do BPC e do Bolsa Família na era PT deve levar em conta diversas outras ações econômicas, como a valorização do salário mínimo e o aumento dos investimentos públicos, que impulsionaram a recuperação econômica através do mercado interno. No entanto, a expansão dos investimentos públicos não conduz automaticamente ao combate à fome e à pobreza extrema, de acordo com a lógica do capitalismo, onde a monetarização das políticas sociais tem contribuído para a concentração de riqueza. Embora os programas de transferência condicionada de renda tenham contribuído para a redução da desigualdade e revelado a distribuição relativa do rendimento no país, também mostraram que contribuíram para os ganhos de capital. A administração petista conseguiu reduzir a fome, a pobreza e a miséria no país, mas ao monetizar a política social, fortaleceu também a rentabilidade capitalista. Esse modelo de desenvolvimento baseado no aquecimento do mercado interno priorizou o processo de rotação do capital e a realização do valor dos bens,
possibilitando a transferência direta de parte do fundo público para capitais, especialmente os financeiros. No entanto, a interrupção do ciclo de crescimento econômico impulsionado pelo boom das commodities e pela desaceleração do mercado interno, o drástico aumento de capital sobre o fundo público teve um efeito decisivo no fim repentino do domínio petista no governo federal e no esvaziamento das políticas públicas nesse referido período. Olá, me chamo Ana Cíntia e o tema em foco é o desmonte da Seguridade Social. Iremos utilizar como base o texto do autor Salvador, publicado no ano de 2017, que tem como título O Desmonte do Financiamento da Seguridade Social. Bem, gente, o desmonte do financiamento da Seguridade Social se deu logo após a Constituição de 1988, no início da década de 1990, em um governo neoliberal. A Constituição Federal de 1988, no artigo 195, estabelece que o orçamento da Seguridade Social deve ser elaborado de forma integrada pelos órgãos responsáveis, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e assegura a cada esfera a gestão de seus recursos. A Constituição Federal também garante o fundo público exclusivo para a Seguridade Social, que deveria ser retirado do orçamento fiscal. Contudo, o Estado vem se apropriando para outros fins. É através do ajuste fiscal e da captura do fundo público pelo capital portador de juros que ocorre o desmonte da Seguridade Social, permitindo ao governo se apropriar dos recursos propostos à Seguridade Social para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Dentro da política de ajuste fiscal, nós temos a desvinculação de receitas da União, a chamada DRU, que passou a vigorar no ano de 2000, cumprindo a função de permitir ao governo desvincular uma parte dos recursos originalmente destinados à Seguridade Social. Para que o ouvinte tenha ideia, em 2004, a DRU permitia a desvinculação de 20% e, através da Emenda Constitucional de número 93/2016, é ampliado o uso de 20% para 30% dos recursos que podem ser desvinculados da Seguridade Social e prorrogada a DRU para até 31 de dezembro de 2023. Ainda no ano de 2016, agora em um governo ultra neoliberal, é criada a Emenda Constitucional de número 95. Essa emenda instituiu um novo regime fiscal que inviabilizou a vinculação dos recursos do orçamento das políticas sociais nos moldes da Constituição de 1988, limitando assim os gastos por 20 anos, o que dificultou ainda mais a alocação dos recursos para as políticas da saúde, previdência social e assistência social, o tripé que compõe a Seguridade Social. As renúncias tributárias é também outro fator que afeta o fundo público da Seguridade Social, que ocorre através das desonerações sobre as contribuições sociais e decorre na perda da arrecadação. Essas renúncias tributárias, elas também são chamadas de gastos tributários, que consistem em consentimentos fiscais como socorro às empresas, derivando assim em diminuição da arrecadação tributária, que poderia ser direcionada para financiar a Seguridade Social. É devido ao desfinanciamento e às políticas de ajuste fiscal que a Seguridade Social ela enfrenta uma crise, com declarados déficits previdenciários que são utilizadas como justificativa para as contras-reformas da Previdência. A saúde, ela também é afetada pelo desfinanciamento e temos também a monetarização da política da assistência social, como o BPC e o programa Bolsa Família. Por fim, todo esse processo de desmonte do financiamento da Seguridade Social aqui elencado resulta em cortes de benefícios e dificuldades para a sociedade beneficiária, gerando assim impactos no bem-estar dos que delas necessitam, especificamente dos que dependem dos programas da Seguridade Social. Assim concluímos que o processo de monetarização contribui para o desmonte das políticas sociais, abocanhando parcelas do fundo público para as instituições bancárias, de tal modo que o pagamento do governo para essas instituições é maior do que os investimentos em programas sociais como Bolsa Família e BPC.
E embora as investidas do capital contra o fundo público venham ocorrendo desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, os governos petistas não romperam com essas práticas. E apesar de contabilizar alguns avanços como a penais e o aumento do salário mínimo, instrumentos como a desvinculação de recursos da União, a DRU, que utiliza os recursos do fundo público das políticas sociais para outros fins, afetam o orçamento da Seguridade Social, precarizando o acesso de direitos previstos na Constituição.